boa noite. Entregadores de aplicativos do Rio Grande do Norte aderem à paralisação nacional. A categoria cruzou os braços durante todo o dia para manifestar insatisfação com o retorno financeiro. Um ato está marcado para logo mais às 8 horas da noite. E você vai ver também. Com a autorização do governo do estado, Mossoró iniciou hoje a reabertura da economia na segunda maior cidade do estado. E ainda, nós vamos falar sobre desemprego. A pandemia levou ao fechamento de mais de 14 mil vagas com carteira assinada no Rio Grande do Norte. Hoje é quarta-feira, 1º de julho de 2020 e o Band Cidade começa agora. Entregadores de aplicativos fizeram uma paralisação para chamarem atenção sobre as condições de trabalho e a baixa remuneração. Essa manifestação aconteceu em todo o Brasil, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Norte. O serviço de entregadores tem permitido que boa parte da população permaneça segura e receba em casa comida, remédios, documentos e outros produtos. Mesmo com o aumento da demanda, a remuneração do Maciel não tem sido satisfatória. Durante a pandemia do novo coronavírus, o entregador tem dobrado as horas de trabalho. A jornada longa é a única forma de manter uma renda. A gente ganha por entrega. Então, quanto mais entregas, maior é a remuneração. E a remuneração não tem sido a contento, né? Porque você chega ao final do dia com uma renda aí de 70, 80 reais, né, com mais ou menos 12 horas de jornada. Em meio a essa onda de insatisfação, os entregadores realizaram nesta quarta-feira uma paralisação nacional, onde todos os aplicativos foram desligados. Entre as reivindicações está a definição de uma taxa mínima por quilômetro rodado, aumento do valor das entregas, flexibilização das regras que bloqueiam o entregador em caso de reclamações e ajudas das empresas de aplicativos para que os motoqueiros comprem equipamentos de proteção, como máscaras faciais e álcool gel, para proteger a saúde dos trabalhadores. A questão dos equipamentos de segurança, máscara, né, o álcool em gel, a higienização dos baús, dos bags, tem sido uma coisa que a gente tem reivindicado também, né, dos apps. Com essa pandemia, né, nós que estamos aí, teoricamente não, de fato, na linha de frente, estamos expostos e a gente tem reivindicado isso também nessa paralisação, faz parte da nossa pauta. Na verdade, a definição é essa mesma. Os entregadores de aplicativos, eles estão na linha de frente, sim, da pandemia da Covid-19. Estão fazendo um trabalho quando todos estávamos em distanciamento social e alguns ainda estão, os entregadores estavam lá trabalhando. A pauta da categoria é extremamente legítima. Chama a atenção que os entregadores, eles não têm um sindicato único, mas através dos aplicativos de comunicação conseguiram se organizar. A paralisação que ocorreu nesta quarta-feira foi muito semelhante à grande paralisação que os caminhoneiros fizeram em 2018. Você se recorda? Na verdade, não tinha uma instituição única, mas várias instituições se organizaram representando os caminhoneiros, mobilizaram toda a categoria e literalmente parou o país. No caso dos entregadores, a paralisação de hoje não estancou o Brasil, mas a força dessa categoria, acredite, pode ir muito além e a pauta, é bom que a gente admita também, é legítima. Portanto, os aplicativos precisam avançar no diálogo e na sessão. Um ato dos motofretistas está previsto para ocorrer daqui a pouco, às 8 horas da noite, em frente ao ginásio Nélio Dias. E a capital do Oeste, a cidade de Mossoró, começou hoje a abertura da economia. Acompanhe na reportagem da TV TCM, que chega direto da cidade de Mossoró. Pouquinho depois das 7 horas da manhã desta quarta-feira, o centro de Mossoró já estava bem movimentado. Após as 8 horas, a gente já sabe como ele fica, né? Olha só, a Prefeitura de Mossoró decidiu reabrir o comércio da cidade de forma gradual, mesma data em que é iniciada a retomada das atividades econômicas do Rio Grande do Norte. A reabertura é por partes e segue até o dia 5 de agosto.
O Mercado Central voltou a funcionar nesta quarta-feira, mas com a capacidade de 50% e regras específicas. As lojas, por exemplo, serão enumeradas e abrirão em dias alternados. O horário de funcionamento é de 7 horas da manhã às 4 horas da tarde. Lanchonetes e restaurantes não podem servir comida no local. Dona Maria tem um pequeno estabelecimento na entrada do mercado e explica que ficou 3 meses parada por causa da pandemia. É uma maravilha, né, para nós todos, né, que nós estamos aguardando isso aqui, né, por causa que o comércio fechado, como é que a gente vai sobreviver, nós que somos comerciantes, vivemos dele, né? Seu Túlio é taxista de linha do município de Governador de Cerrosado. Conta que no início da pandemia o fluxo de passageiros era bem pequeno. Agora aguarda que o movimento melhore. Agora com essa abertura do mercado aí e de outras coisas que vão funcionar, possa ser que aumente mais o fluxo. Agora pedir ao povo que tenham consciência e fazer o trabalho direito, né? Usar a máscara, passar álcool gel e não fazer aglomeração. Trânsito cheio, estacionamento lotado, muita gente nas calçadas. As pessoas precisam usar máscara e sair de casa quando apenas precisar comprar algo. Caso aconteçam muitas aglomerações e os casos aumentem no município, o comércio fecha mais uma vez. Se começar a ter muita aglomeração, muito movimento e esse índice aumentar, nós vamos ter que retroagir. E no primeiro dia de reabertura oficial da economia em todo o estado, chegamos a 31.740 infectados e 1.067 mortes confirmadas causadas pelo novo coronavírus. As informações foram reveladas pela Secretaria Estadual de Saúde, a CESAP, que também apontou outras 156 mortes em investigação. 43.500 casos são suspeitos. Entre as vítimas recentes estão 2 médicos. Nivaldo Sereno, de Noronha Júnior, de 52 anos, ex-presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Norte, atual vice-presidente da Soperne, e Paulo Matos de Castro, de 64 anos. Ambos atuavam como pediatras. Ao anunciar os números atualizados, o secretário estadual adjunto de Saúde, Petrônio Spinelli, voltou a fazer um apelo à população para que só saia de casa em caso de necessidade, mesmo durante a retomada gradual da economia. Se as pessoas forem para a rua, se houver um oba-oba, uma sensação de que liberou geral, nós vamos voltar à situação dramática que nós estamos vivenciando e que vivenciamos particularmente a semana passada. Vamos avisar novamente, o decreto é para ser cumprido. Se houver incompreensão da sociedade, se houver descompromisso dos prefeitos e dos empresários, e a gente não atingir essa meta, nós não vamos ter certeza que vai evoluir a flexibilização, nem muito menos se não vai haver retrocesso. Isso tem que ficar claro para a sociedade. O governo pode muito, mas não pode tudo. O governo pode muito e o governo precisa intensificar a fiscalização. Porque esse capítulo a gente já viu. O executivo, há 20, 25 dias, anunciava a própria governadora e queria intensificar a fiscalização. Não foi lá tanto assim. Agora, age com a flexibilização, a retomada, uma demanda, uma pressão que existia. Só que, de fato, é um momento tenso. Tenso para o governo, tenso para a sociedade, tenso para a classe empresarial. Nós precisamos ir para a retomada, mas não é simplesmente ir para o normal. O novo normal exige, inclusive, muita cautela na hora de sair de casa. Só sair se necessário. E, claro, sempre evitar aglomeração. O novo coronavírus continua, infelizmente, fazendo vítimas fatais. O novo coronavírus, em se tratando do Rio Grande do Norte, está com uma taxa de transmissibilidade superior a 1. Falando sobre educação agora, o ano letivo de 2020 no Rio Grande do Norte poderá ser concluído apenas no ano que vem, por causa da pandemia da Covid-19. Isso foi o que já sinalizou o secretário estadual de Educação, Getúlio Marques. O titular da Educação reconheceu que, apesar das tentativas de amenizar o impacto no ensino com aulas pela internet e distribuição de materiais impressos, não foi bem sucedido. Segundo Getúlio, a proposta inicial que está sendo discutida é a recuperação do ano letivo por meio de ciclos.
Aliás, já teve uma própria proposta na Câmara dos Deputados reconhecendo algumas medidas de compensação dessas aulas para tentar amenizar o ano letivo. O fato concreto é que, em meio a tanta excepcionalidade, obviamente, o planejamento da educação, seja pública, seja privada, para este 2020 está muito comprometido. E a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus já levou ao fechamento de mais de 14 mil vagas com carteira assinada aqui no estado do Rio Grande do Norte, isso entre os meses de março e maio. Ao todo, 14.118 postos formais de trabalho foram fechados no Rio Grande do Norte entre o mês de março, quando foi registrado o primeiro caso da Covid-19 no estado, e o mês de maio. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério da Economia. Só durante o mês de maio, mais de 3 mil vagas foram fechadas. O resultado do mês é o pior na série histórica do CAGED, elaborada desde 2004. O maior saldo negativo tinha sido em maio de 2016. Apesar do cenário, quando comparamos o desempenho entre os demais estados nordestinos, o Rio Grande do Norte aparece entre os 3 que menos fecharam vagas no mês passado, ao lado de Alagoas e Maranhão. A Bahia lidera um ranking com 17 mil vagas fechadas em um mês. Nós vamos agora a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz as informações? Napoleão de Castro. Muito boa noite para você, Napoleão. Amigos do Band Cidade, meu abraço. Voltando de Brasília nesta quarta-feira com um balanço de informações dos temas mais importantes na capital federal. Conforme antecipamos ontem aqui no programa, o governo definiu, no início da tarde de ontem, a ampliação de 2 parcelas de R$ 600 no programa do auxílio emergencial do governo federal. O anúncio foi feito pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, assinou a proposta no final da tarde numa solenidade no Palácio do Planalto, quando anunciou também que vai sancionar o projeto que estende o prazo de validade das carteiras de motoristas em todo o país. Ele deu detalhes dessa unidade, governo federal, Congresso Nacional, através da Câmara e também do Senado. É um sinal que juntos nós podemos fazer muito pela nossa pátria. Vocês estão aqui hoje, se Deus quiser, estaria semana que vem, lá no nosso Congresso Nacional, sancionando um projeto de lei que altera o Código Nacional de Trânsito, onde a carteira de motorista passa da validade 5 para 10 anos, bem como a majoração do número de pontos para perder a carteira de 20 para 40. Isso é muito bem-vindo junto aos caminhoneiros, aos motoristas de ônibus, de táxi, aplicativos. Presidente Jair Bolsonaro, nessa entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Para fechar as informações de hoje, Câmara Federal analisa hoje a proposta de ampliação do prazo para a realização das eleições em 15 de novembro e 29 de novembro deste ano, primeiro e segundo turno das eleições municipais. A proposta, que já passou em 2 turnos no Senado, terá que ser agora votada também em 2 turnos na Câmara Federal. Napoleão de Castro, exclusivo para o Band Cidade. E no próximo bloco eu recebo aqui para uma entrevista via Skype a deputada federal Carla Dickson. Band Cidade, volta em 1 minuto. De volta com o Band Cidade. E eu recebo agora para uma entrevista via Skype a deputada federal Carla Dickson. Deputada, muito boa noite, bem-vinda. Boa noite, Ana Ruth. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com você. Pois é, a última vez que a senhora esteve aqui foi vereadora de Natal. Hoje eu lhe apresento como deputada federal, a senhora que assumiu recentemente o mandato com a licença do deputado Fábio Faria, hoje ministro das Comunicações. Deputada Carla Dickson, a senhora assumiu recentemente e já teve uma audiência com a ministra Damares, Casa da Mulher, no Rio Grande do Norte. Relata para a gente um pouquinho sobre esse desdobramento da audiência com a ministra Damares. É verdade, Ana. Com uma semana já, né, apenas como deputada, eu consegui a audiência com a ministra Damares e, nesse momento, eu já conhecia a ministra já há um tempo, parecia um encontro de comadres, né, que não se via há muito tempo. E ela foi muito gentil e ela colocou à disposição as 9 secretarias
que compõem o Ministério. Na verdade, não a minha disposição, mas a disposição do Rio Grande do Norte, que é um estado que ela gosta muito. Então, eu já tive reunião com a Secretaria da Mulher e, nesse momento, inclusive, acabei de fazer o link com a prefeita Rosalba, de Mossoró, com a Secretaria da Mulher lá de Brasília para a aquisição da primeira casa da mulher brasileira do Rio Grande do Norte, que será em Mossoró, com a previsão já deste semestre, que está iniciando hoje, né? Hoje é 1º de julho. Então, Natal também terá a sua Casa da Mulher Brasileira, mas com uma previsão do início do ano que vem. Outra coisa também interessante é a pasta da juventude, que existe o projeto Espaço 4.0, que cabe aqui na nossa Sentas, que vai ser uma audiência que eu vou ter com a secretária Andréia, e várias ações dentro da Secretaria Municipal de Saúde, né, que é a pasta da criança e gestante, né, lá tem bem específico sobre isso. Né? Então, é um ministério enorme, com 8 secretarias, eu consegui conversar, por enquanto, com 3, e o que eu puder trazer como projeto, né, inclusive eu pedi para a ministra colocar o Rio Grande do Norte como um dos polos de projetos pilotos do Ministério da Mulher, porque isso traz mais recurso para a gente, né? E ela gostou da ideia, tanto é que acabei de conversar também com uma outra secretária querendo saber a situação real das mulheres presidiárias, né? Porque tem projeto específico para elas também de empreendedorismo, de resgate dessas mulheres na questão educacional e a devolução dela para a sociedade como tem que ser, como nós acreditamos que tem que ser. Deputada, esse deve ser o tom do seu mandato na Câmara dos Deputados, esse tom mais para a questão das mulheres, para as crianças? A senhora deve desenhar o seu mandato em torno disso? As minhas bandeiras como vereadora continuam, só que ampliaram. A saúde, eu sou da Comissão Nacional do Covid, ontem nós tivemos reuniões, ontem a reunião foi muito pesada, foi sobre a questão dos medicamentos sedativos que estão faltando, né? Inclusive o Ministério Público Federal já entrou em ação em relação a isso, porque isso é muito sério, os estados não estão conseguindo comprar, e esses medicamentos são necessários para os pacientes entubados e para a realização de cirurgias também. Então, tem estados que cirurgias eletivas, aquelas cirurgias que não são de urgência, já estão sendo suspensas para poder guardar essa medicação para os pacientes Covid que estão entubados, né? E hoje, a nossa reunião na Comissão Nacional foi sobre a vacina que está sendo desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford e a Fiocruz e a Unifesp. Então, resultados interessantes já estão aparecendo, já está em fase, né, que eles chamam de fase 2/3, que é aquela fase em que já está sendo testada em humanos. E, pela expectativa, né, nós achávamos que essa vacina só estaria disponível ano que vem. Mas, pela expectativa da Fiocruz, em dezembro, nós já teremos vacina e que, se Deus quiser, né, essa vacina ela vai dar certo, vai ser uma vacina que vai nos ajudar a controlar esse vírus aí. Deputada, a senhora tem sido, junto com o deputado estadual Albert Dixon, uma defensora, inclusive, da ivermectina, inclusive de forma profilática. Aqui, por exemplo, na cidade de Natal, o prefeito Álvaro Dias vai distribuir para a população. A senhora, a nível nacional, fazendo parte dessa comissão, defenderia um tipo de política como essa de distribuição da ivermectina? Já defendi. E já defendi para o ministro Marcos Pontes, que é o ministro da Ciência e Tecnologia, né? E eu conversei com ele numa reunião também da comissão e eu falei para ele, porque os estudos estavam girando muito em torno da Anitta, né? E eu falei assim, ô ministro, em relação à ivermectina, aí foi quando ele disse que o cunhado dele, que é daqui de Angicos, aqui do nosso estado, ele foi tratado com um protocolo envolvendo azitromicina e ivermectina, e hoje está bem, está curado, né? Então, assim, ele disse, aí ele me garantiu e me comprovou, eu estou com a relação desses estudos, 5 estudos já foram relacionados à ivermectina, já foram aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é o CONEP. Então, o Brasil, lá em cima, que eu digo, lá no Ministério da Saúde, no Ministério da Ciência e Tecnologia, eles já abriram os olhos para a ivermectina. E nós observamos que não só sou eu, Albert, né, um grupo de médicos aqui,
o RN pela Vida, né, que defende o tratamento precoce, a quimioprofilaxia, e que, por sinal, essa atitude do prefeito Álvaro Dias, para mim, foi um gol de placa. Porque lá no Nélio Dias, nós recebemos o croquis de como é que vai ser, lá no Nélio Dias, o Centro de Profilaxia e Tratamento Precoce. Né? E eu fiquei muito feliz com isso. E ontem eu escutei também uma entrevista que vai ter a busca ativa pelos pacientes assintomáticos. O que é isso? A busca ativa é você procurar no caso, você só consegue encontrar isso com aqueles testes rápidos, né? Porque o paciente assintomático, ele não tem sintoma e quando faz o teste, está positivo. Essas pessoas, elas estão transmitindo sem saber que estão transmitindo. E estão propagando, ajudando a propagar mais ainda a doença. Então, quando você faz a busca ativa por essas pessoas, você diminui e entra com a profilaxia, você diminui a replicação viral. Isso é fantástico e não estamos vendo só aqui, né? Infelizmente, nós estávamos recebendo críticas, mas, assim, críticas de pessoas que nada fazem pela comunidade, pela sociedade. Crítica por crítica, para mim, eu desprezo, ainda mais quando não vem de pessoas que são conhecedoras, né? Não são estudiosos da área. E eu fico muito feliz vendo live como o Alexandre Garcia, que juntou os principais pensadores, né, os principais cientistas e médicos que estão se debruçando no tratamento precoce, e eles falarem tão bem e repetir o que a gente está falando aqui no estado do Rio Grande do Norte em relação à ivermectina. Né? Isso só nos dá força, né, para continuar falando, porque é uma medicação fantástica. Deputada, aproveitando a participação da senhora, vamos falar um pouquinho sobre política. A senhora assumiu agora a deputada federal, mas o seu mandato titular é de vereadora. Este ano tem eleição, ainda que em novembro, mas tem. A senhora é candidata? Olha só, essa é uma pergunta que já estão me fazendo e eu estou em fase de conversação com a nacional, eu já conversei, e agora tenho que conversar com a estadual e com a nominata, que até então eu tenho uma nominata montada, né? E eu tenho que ouvir os principais interessados, né? Eu coloco meu nome à disposição, mas eu preciso rever algumas coisas, principalmente em relação ao meu eleitor, aquele que acredita no meu trabalho, tá? E, na verdade, hoje eu não tenho mais o titular de vereadora porque eu renunciei, né? Então, eu vou continuar focando no meu trabalho lá em Brasília. Eu creio que a gente consegue muita coisa, muito recurso, né? Nós conseguimos trazer para o Rio Grande do Norte, pelo menos já está oficializado no Ministério da Saúde, 5 milhões de reais, com rubrica Covid, que é para o tratamento do Covid, respiradores aqui, 14 respiradores para Natal, que Natal também já enviou tudo que foi solicitado via Ministério da Saúde. Então, assim, a minha função, eu estou lá como deputada federal, o que eu puder fazer para ajudar o meu estado, eu farei, né? E vou deixar essa questão do ser candidata ou não para o meu partido decidir. E meu marido também, né, que é o chefe daqui do município, doutor Albert Dixon, né, e nós estamos em conversações aqui em casa. Deputada, só um detalhe, nesse ser candidata, também cogitaria uma possibilidade de vice-prefeita? Aí eu não sei, assim, nesse momento agora eu não tive nenhuma conversa sobre isso, apesar que especularam tanto, né, na imprensa, mas eu não tive nenhuma conversa depois que eu fui empossada deputada federal sobre essa possibilidade, né? Logo no início, lá atrás, houve sim, mas teria que ter uma mudança de partido. E não foi interessante para mim naquela época sair do PROS, como não é. Nem posso, mais que os prazos já acabaram, e não é interessante hoje eu sair do meu partido. Né? Ainda mais que um partido que está me dando todo o apoio lá em cima, é base do governo Bolsonaro, e eu me senti muito bem acolhida. Então, assim, nenhuma conversação em relação à candidata a vice foi protocolada Deputada, nesses dias. Agradeço a participação da senhora. Muito obrigada e uma excelente noite, deputada Carla. Oh, eu que agradeço. Foi tão rapidinho, né? Eu me coloco à disposição, querida. Boa noite. Boa... E o Band Cidade vai agora para um breve intervalo. A gente se encontra em um minuto. De volta com o Band Cidade.
com um recado para você. Todo mundo já sabe, mas é bom lembrar. O combate ao coronavírus é tarefa de todos. Aí tem gente que me pergunta, mas o que o governo está fazendo? Eu falo para você. O governo federal está investindo mais de 400 bilhões de reais no combate aos impactos do coronavírus. Tudo para trazer mais proteção para você e para milhões de brasileiros. Mas é preciso que você também faça a sua parte. Siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde e lave sempre as mãos. É fundamental usar máscara. Vai sair de casa? Já coloca máscara. Com a participação de todos, vamos superar esse desafio. O cuidado com o Brasil e com os brasileiros continua. Se quiser saber mais, é só acessar gov.br/proteger vidas e empregos. Com a chegada do período chuvoso, aumenta o risco de alagamentos, raios e quedas de árvores que podem interferir no funcionamento do sistema elétrico. Pensando nisso, a Coserni está reforçando os cuidados com o uso seguro de energia elétrica dentro das residências para prevenir acidentes. O supervisor da Coserni para as regiões Oeste e Seridó, Thales Medeiros, traz as dicas. Olá a todos. Ainda estamos vivendo um período de chuvas aqui no estado. Tá, juntamente, infelizmente, com a pandemia, faz com que fiquemos um pouco mais em casa forçadamente, o que faz com que a gente se exponha a riscos elétricos domésticos de uma maneira um pouco maior. Tá? Pensando nisso, a Coserni reforça algumas orientações no tocante a garantir nossa integridade. Tá? Então, nunca, jamais, manusear equipamentos elétricos ou dar manutenção nas instalações molhados e sempre utilizar calçados com solado de borracha. Tá? Na ocorrência de chuvas e perceber que existe alguma parede com infiltração, né, que ela esteja úmida, não se aproximar dela, também muito menos dar manutenção enquanto ela estiver nessa condição, para evitar o risco de choque elétrico. Na ocorrência de raios, nas tempestades que são muito comuns aqui na nossa região, desligar todos os equipamentos de tomada e, se porventura você estiver na rua, nunca se abrigar sobre árvores e nem ficar exposto em campos abertos, campos de futebol, praias, enfim, para evitar a incidência de raios nessa região, tá ok? E algumas regiões, infelizmente, no estado, também são acometidas de alagamentos, enchentes, inundações. Nesta situação, percebendo que existe esse risco, de imediato desliga o disjuntor da sua residência. Tá? Caso isso não seja possível, de imediato ligar para a Coserni, que uma equipe irá ao local e tomar a ação necessária para garantir a segurança e a saúde de todos. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever todas as informações sobre a política do Rio Grande do Norte e do Brasil, acesse o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do nosso país. Fique agora com o Jornal da Band. Eu volto a me encontrar com você amanhã. Excelente noite.